Fala pessoal, esse é o Portcast, o podcast do Tecnologia Portuária. Quer saber mais como funcionam as operações dentro de um terminal portuário? Como que acontece mais essas operações e também falar sobre a ESG? Já ouviu falar? Essa e muitas outras coisas você vai ver aqui na edição de hoje do podcast, não é mesmo, Ri? É isso aí, fala pessoal, tudo bem? Olha, e antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra vocês clicar no botãozinho que tem aqui embaixo, escrito inscreva-se. Vai lá, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e manda pra todo mundo esse vídeo aqui, pra galera também ficar por dentro de tudo que acontece no nosso canal. Além dos TP Notícias, dos podcasts, tem muita coisa legal aqui que a gente tá fazendo todos os dias pra levar a informação dos portos, esse universo maravilhoso, pro Brasil e pro mundo também, beleza? Então, isso aí. Já peço pra você deixar seu like, ó, e fica até o final que olha, o último você assistiu, né? Eu falei no começo, tava sensacional, e esse aqui também tá a mesma coisa, viu? Pode ficar aí. Fala, Rodrigo, fala, Ricardo, beleza? Nossos co-apresentadores. Beleza. Muito bem-vindos. Beleza, Estão é um prazer aqui. estar aqui com vocês. Sempre um prazer. E você sabe quem é o nosso convidado de hoje? Acabou show de caloros! Arri, você sabe quem é o nosso convidado de hoje? Quem? Uma pessoa muito especial, Fala especialista em Porto. Conhece pouco. Conhece pouco, gente. Tem poucos sabe anos nada de de operações. experiência. Se não me engano, ele começou a carreira dele em época de Copa. Em ano de Copa. Vamos ver se é verdade isso, se eu tô falando besteira aqui. Com vocês, Márcio Guiô. Prazer. Obrigado pelo convite. Bem-vindo. Vamos falar de portos. Vamos falar de Porto. É a sua primeira vez num podcast? É a primeira vez. Você tá pegando já informação privilegiada, né? Isso aí. Informações de bastidores, pessoal. Primeira vez. Vamos ver como é que vai sair. Ah, que legal. Ah, primeira de muitas. Como assim? Ver como é que vai sair? O Arre acabou de falar que já sabe que tá sensacional. Mas tem esse, uma... aquela abertura eu gravei no final. Gravei depois, né? É porque a gente tem essa sensação. A gente sabe que todos os episódios são muito bons e com você não ia ser diferente. Show. Isso aí, tomara que seja. Com a carreira que você tem aí. E pra começar, eu queria que você explicasse como que funcionam as operações, contar um pouquinho da sua trajetória no Porto. Conta aí pra gente. Bom, a minha formação, eu sou bacharel em Ciências Náuticas, né? Traduzindo piloto de navio. Então, eu comecei a... Pô, que legal, cara. Eu fiz escola de formação universitária na Marinha Mercante. Aonde? Tem duas escolas, uma no Rio de Janeiro e uma em Belém. Caramba. E quando eu fiz em 94, né, tava reativando a de Belém, que ela ficou alguns anos parada. Com esse sotaque aí você fez em Belém? Não foi no Rio? Não, sou carioca, né? Sou É isso que eu ia falar. Mas, então, com esse sotaque carioca, você foi fazer isso. Eu quase fui para Belém, né? Porque a minha classificação quando eu fiz a prova não foi muito boa, então eu fiquei na lista né, de reserva e como eles estavam voltando a operar lá também, lá o Ciaba, naquele ano estava voltando a ter as aulas, né? Estavam reativando, então ele não teve muita gente que passou lá no concurso em Belém, então eles estavam pegando o pessoal que estava na lista de espera, que estava na escola do Rio de Janeiro para ir para lá. E é um concurso para seguir carreira na militar ou não? A formação são 4 anos, então o equivalente é universitário, e durante a formação ela é militar. Então a minha formação ela é militar, mas ela tem a característica quando a gente termina no último ano, a gente passa para a reserva da Marinha, né? Eu sou tenente da Marinha, da reserva não remunerada. E a gente vai para a Marinha Mercante, que aí é civil, é privado, né? Entendi. Então a gente vai buscar através... Aprendeu a dar uns pipocos, aprendeu a tirar com canhão. Não, nada de canhão na Marinha Mercante. Pelo contrário, na Marinha Mercante nem pode ter arma. Pô, mas a gente fez engenharia de computação, vai ter aula de cálculo, de matemática aplicada, não é? Mas eu tive lá na grade curricular, naquela época eu já tive mais aula de economia de transporte marítimo que de navegação astronômica, por exemplo. Porque quando eu já embarquei com GPS a bordo, então não tinha mais o romantismo de ter que navegar pelas estrelas e tal. Então eu já era da geração já digital, já era meio que mal vista pelo pessoal. Eu fiz a primeira viagem embarcada em 95, né? Porque entrei em 94 e em 95 a gente faz um estágio embarcado para a gente escolher, porque dentro da Marinha Mercante você pode ir para náutica, que é para você ser piloto, ou para máquinas, que é para ir para outra parte de maquinário do navio.
E, então a gente faz um estágio de 3 meses, eu fiz esse estágio para poder optar se eu ia fazer náutica ou máquina. No primeiro dia eu tinha certeza que ia ser náutica, porque máquinas não fica para a próxima encarnação. Mas foi depois que você entrou que você soube o que você queria lá entre as duas ou não, já eu foi fui pensado? descobrindo desde quando eu fiz a prova, porque com 17 anos eu só pensava em jogar bola. Né? Eu sou carioca, botafoguense, sofredor e fanático de futebol. Mas com 17 anos eu me dei conta que carreira de futebol não ia ser para mim, mas eu não sabia o que eu ia fazer. Então fiz prova para administração, direito, economia, até medicina e fiz Marinha Mercante. Passei em algumas, né? Não passei em medicina, que eu tinha certeza que eu não queria ser, né? Porque acho que medicina a gente tem que ter vocação, né? Mas aí a Marinha Mercante era o mais, assim, diferente, exótico. Eu falei, não, vou entrar para ver qual é. Entrei com 17 anos. Aí cumpri meu serviço militar dentro da escola e ali dentro que eu comecei a entender o que era Marinha Mercante, o que era navio. E a gente tinha essa opção. O primeiro ano era um ano básico, então a gente fazia matérias que eram genéricas, né? Tanto para máquinas ou para náutica. Olha, tá vendo? Tinha matéria genérica, não tinha nenhum de tiro de canhão. Os dois. Não. Mas tem a parte militar, né? A gente tinha aula de tiro, tive que aprender a tirar de fuzil, de pistola e tudo mais. Mas a gente não levava isso pra vida da Marinha Mercante, nem pode ter arma a bordo, né? Não pode ter arma a bordo? Mas e aquelas paradas de pirata? Se você tem até um filme, né? Do Capitão Phillips. Os caras que é um navio da Maersk, mas você pode ver que a bordo não tinha ninguém. Estavam tocando água nos caras, tocando água. Os piratas vinham com arma e o que eles tinham pra contra-atacar era um jato de água. Eu já faria diesel nos caras, joga diesel, toca fogo. Você vai ter problema ambiental se fizer isso. Jogar diesel na água. No cara, pô, vai pegar um pouco na água, toca fogo que queima. Mas é meio que... Pô, o cara vem subir meu navio, tocando água. Desleal, né? Os caras vêm com metralhador. Pega Nerf, pô, pega Nerf. Então, nesse estágio, a gente define, depois dos 3 meses, se você vai pra náutica com máquinas. Eu optei náutica, por náutica, né? Mas eu fiquei embarcado, depois que me formei, fiquei embarcado só 1 ano. Eu só viajei na Aliança, né, que era uma empresa brasileira, tinha container, eu sempre, container eu acho que é o futuro, né? Aí eu viajei 1 ano e fiz só cabotagem. Da Europa. Eu fiz cabotagem no estágio, depois como oficial, né? Aí fiz tanto nos Estados Unidos como na Europa, já como piloto. Mas eu não fiquei nem 1 ano. A Hamburg Süd comprou a Aliança. Aí eles começaram a fazer uma série de reestruturação, né? Por exemplo, eles começaram a diminuir o número de pilotos a bordo, porque tinha uma questão de botar o imediato para trabalhar também, para tirar quarto, né? Porque a gente a bordo, a gente trabalhava em quartos de serviço. Então, por exemplo, de 0 às 4 da manhã e de meio-dia às 4 da tarde. Isso 24/7. Você está embarcado e você trabalha nesse regime o tempo inteiro. O imediato, nas tripulações do Brasil, ele ficava mais na parte de administração, junto com o comandante e toda a parte de carga. Lá fora já estava uma tendência do imediato ir para tirar quarto também. Então eles diminuíam um oficial com isso. Aí nessa reestruturação eu estava em casa, aí apareceu a oportunidade de eu trabalhar como agente marítimo no Rio de Janeiro. E foi uma decisão muito fácil, porque em termos de financeiro, uma das coisas boas na Marinha Mercante na época, que recém-formado, a gente já começava com um salário muito bom, principalmente embarcado, remuneração em dólar, então era bem legal. E quando eu fui trabalhar como agente, cara, minha remuneração, não lembro os números hoje, mas tipo que reduziu umas 3 vezes, né? Caraca. Mas aí na época eu consultei a minha chefa, né, minha esposa. Pra ver se você tá com vontade. Aí ela falou, o que você acha? Ela falou, cara, não pensa nem 2 vezes, que a gente tá junto desde os 14 anos. Caramba. E ela não apoiou muito essa ideia de Marinha Mercante na época, não, porque sabe que a vida é meio dura. Você ficava quanto tempo embarcado? Uma viagem longa, assim? Cara, o que eu fiquei mais foram 6 meses, porque quando a gente termina e tem um período de estágio, como se fosse um equivalente para as empresas, um programa de trainee. Só que é embarcado 100% do tempo. Caramba. Aí no final desse período embarcado, a gente tem que fazer tipo um TCC, um trabalho de conclusão, né? Então esse foi o maior período que eu fiquei, né, fora de casa, mas vindo ao Rio, né? Mas as vindas ao Rio de Janeiro, né? A ida ao Rio de Janeiro, né? Pô, às vezes era até mais complexo, porque o navio atracado, cara, a gente passa a ter mais trabalho até do que navegando. Então, eu sou um leigo, acho que também trabalho... Cara, então assim, era... a operação rolando, a gente tendo que acompanhar, eu de náutica tinha que acompanhar a operação portuária, eu nem sabia que eu ia para terminal, tudo, né? E, a família dentro de bordo, né? O pessoal a bordo, meu pai, minha mãe, minha namorada, né? Que na época é minha esposa hoje. E, tendo que dividir a atenção, então era bem desgastante. Mas era bom para dar para rever o pessoal e abrir para mais uma viagem. E nesse tempo que você ficou fora, durante viagem na Marinha Mercante, tem alguma história legal que você lembra? Tem várias, mas é melhor não contar, né? Aqui diesel. Mas tem um negócio legal que é o que a gente chama aquele batismo, né? Quando a gente cruza a linha do Equador pela primeira vez.
Então tem até umas fotos aí na época que a foto ainda tinha que, né, que a gente tinha que revelar e tudo mais. Então o que acontece? Quando a gente cruza, né, a linha do Equador pela primeira vez e tem esse batismo, então geralmente o pessoal faz um churrasco e tal na polpa do navio, que é um local de confraternização, e a gente literalmente toma um banho de óleo. Mas só que não vai pro mar, né? O óleo fica contido no... Tem fotos aí? Tem, cara. Pô, pega a foto. Tem, legal. Vou colocar aqui, vou ver se eu consigo resgatar, que eu tenho uns amigos também que estão na... Né? Foi bem legal, a experiência foi bacana. Óleo, todo, mas não só óleo, tudo misturado. Eles botam tudo que pode imaginar, ficar uns 3 dias tomando banho pra poder ficar... A pele fica hidratada, pelo menos. E a gente ficou... Aí foi a gente chama de batismo, né? Que é esse processo aí. Então acho que eu posso falar que mais engraçado. Chegou a enfrentar uma tempestade punk e tal. Tinha alguns dias sem poder, não ter condição nem de cozinhar a bordo, né? Porque as panelas não conseguem ficar, então só comendo sanduíche, mas nada que tirasse o sono. Até porque quem me conhece, para tirar meu sono tem que ser um negócio bem drástico mesmo, né? Então eu conseguia dormir. A gente é de TI, hein? A gente consegue tirar de qualquer um. Eu já perdi o sono algumas vezes com a TI, né? Vocês sabem o que eu tô falando. Tira o sono de qualquer um. É só falar que o sistema parou. Ah, cara, isso aí... nem brinca com isso, né? Mas assim, foi nada assim muito radical, mas eu 1000 vezes, cara, andar de navio do que pegar um avião. E essa experiência, depois que você acabou indo trabalhar com terminais portuários, essa experiência a bordo ajuda na operação de pátio? A formação, desde a formação na escola, né, onde a gente acaba trabalhando muito liderança, né, responsabilidade, né, desde cedo, né, respeito, né, eu sou um cara que sou muito, às vezes, até demais, assim, em termos de hierarquia, quando eu olho para cima, respeito bem os níveis hierárquicos e tal. Então, isso traz a bagagem da formação militar, eu achei bem legal. Isso é bom, dar uma disciplina. Eu era um cara de 17 anos, quando eu abandonei o futebol, um dos fatores foi que, eu saí de casa, onde eu tinha o meu quarto, eu era classe média no Rio de Janeiro, fui morar, na Toca da Raposa, né, junto com os meninos que estavam lá alojados. Cara, não tinha nada, não tinha um armário para botar minhas coisas. Então era minha bolsa, assim, no pé da cama, um banheiro que era compartilhado com todo mundo. Então era meio... ali eu me dei conta que eu era meio filhinho de papai, né? Então a Marinha, ela faz a gente se virar, né? Quando eu entrei para adaptação, tem um período de adaptação que a gente chama no início do curso. Quando eu entrei na metade, então já estava acontecendo. Então os primeiros 40 que passaram, eles já começam o período de adaptação. Nesse período é justamente para você testar a convicção da pessoa de estar ali naquele ambiente, né? Tem todo um porquê de ter os trotes e tudo mais, e toda a parte militar, então você testa realmente a tua vontade. Então tudo isso tu traz acabou trazendo, né, para minha vida profissional, né? Depois que eu saí da agência, né, que eu trabalhei como, né, agenciando container, né, granel, navio de passageiro, que também é um outro caso à parte, né? Tenho o maior respeito para quem atende navio de passageiro, porque a carga acontece... A carga reclama. Cara, eu peguei praticamente de tudo, né? Só não peguei, graças a Deus, óbito a bordo, porque é uma burocracia enorme para você tirar, né, uma pessoa, né, falecida de dentro do navio. Mas eu peguei de quase tudo. Eu me lembro uma vez que o navio atracou, imediato me chamou, aí ele me deu um relógio, que era tipo um brinde, né, um souvenir, né, que ele dava a bordo. Aí ele pegou o relógio e me deu uma bateria assim pequenininha. Ele falou: preciso de 5.000 dessa aqui. E, o navio tinha atracado, o cara não tinha falado nada com antecedência. Eu corri atrás de bateria no centro do Rio de Janeiro. Cara, então assim, ali a gente... Foi legal, mas foi legal pra ver flexibilidade, você tem que, se virar, né? Usar criatividade, o improviso, né? Então foi... Acho que toda experiência é válida, né? Cabe a gente ficar atento, assim, o que a gente tem que tirar de aprendizado. A formação militar, acho que e levar pra próxima. Te centraliza, disciplina, objetividade, acho que é bacana. Meu pai faleceu já, meu pai queria que eu tivesse seguido carreira militar na Marinha de Guerra, né? Mas eu falei, não. Ele era militar, não? Não, ele foi militar um tempo, aí ele acabou fazendo prova pro BNDES, ele foi funcionário concursado do BNDES por muito tempo. Mas eu falei, não, militar eu respeito, eu acho muito legal, acho bacana, mas não era muito a minha praia, não. E essa tua passagem da navegação do mar para a terra, como é que foi?
E foi mesmo em 98? Acertei o ano que você iniciou? Não, o lance legal sobre futebol, né, e a carreira foi quando eu fui para Buenos Aires, em 2000. Eu tinha entrado para a Maersk depois dessa agência. Eu entrei para a Maersk em 99 como planner. Então, fazia toda a parte de planejamento de carga. Então, para a galera que não conhece, o planner no terminal, ele cuida de todo o recebimento da carga, todo o planejamento no pátio, o sequenciamento para o navio. Mas ele segue as instruções de sequenciamento de carga do planner do armador. Porque ele tem que cuidar tanto da estabilidade do navio, isso tem muito a ver com a minha formação como piloto na escola, né? A gente tratava disso, né? E o que vocês usavam lá de software? Na Maersk era o Power Stow, que era da Navis também. Né? Então a gente fazia toda essa parte de sequenciamento. Então, eu entrei para a Maersk para fazer isso. Mas aí, com um ano nessa função, né, eu tive a sorte de ser convidado de participar de um programa de treinamento para lideranças da IPM Terminals que estava começando naquela época. Né? Primeiro tinham pensado no nome era Maersk Portos e depois mudou para IPM Terminals e a não Maersk... tinha ainda nenhum terminal. Não, estava começando. A Maersk sempre muito focada na parte de formação e sempre deu muita oportunidade para pessoas jovens, né? Então eu devo muito à Maersk o que eu consegui trilhar na minha carreira. Legal. E eu entrei para esse programa chamado Magnum e quando eu entrei para o programa, a Maersk comprou 70% do Terminal 4 em Buenos Aires. Né? Então esse terminal, aí eu fui selecionado para ir para lá, fui convidado para ir para lá num grupo de transição, era o gerente, era o diretor geral, mais 3 pessoas, né? Aí eu fui para lá, fiquei 2 anos como super usuário, mas em 2002, cara, o Brasil foi campeão do mundo, eu tava morando em Buenos Aires, né? Que alegria, hein? Meus irmãos argentinos, amigos argentinos, que, né, cara, eu fiz coisas lá quando a gente foi campeão, minha esposa falou, cara, imagina se fosse um casal de argentinos fazendo o que a gente fez no Rio de Janeiro, né? Talvez não teria voltado para casa. Mas eu cheguei a entrar no terminal com a bandeira do Brasil no teto do carro, cara, buzinando e tal. Olhando meio torto, mas a galera, pô, era gente boa, mas foi uma experiência, assim, sem preço, assim, cara. Foi muito legal, né? Fora do contexto de trabalho, mas morar fora foi bacana, né? Porque era no início do meu casamento também, eu e minha esposa. Então a gente, decidiu encarar. Quanto tempo ficou morando lá? 2 anos. 2 anos. Ah, legal. Foi o tempo de fazer a transição, a gente implementou o sistema, então eu fiz toda a parte de treinamento, coisa boa também, fui treinar nos Estados Unidos, a Maersk já tinha um terminal lá também. A Maersk estava começando como IPM Terminals, mas ela já tinha algumas operações, né? Então ela estava oficializando dentro de um guarda-chuva, né? Dentro da IPM Terminals. Aí eu fui para Miami, fiquei lá 2 semanas, né? Treinando, né? Aprendendo o sistema para depois implementar e treinar o pessoal em Buenos Aires. Então foram 2 anos fazendo isso e ajudando na transição. Então foi a primeira experiência também, né? De ver uma empresa familiar, né? Como era lá da Argentina, no Terminal 4, família Gabriel, pessoal super gente fina. E passando por uma pegada mais internacional. Né? Mas aí chegou 2002, chegou a crise também na Argentina, as coisas começaram a ficar meio estranhas, a gente, como terminal, a gente já tinha meio cumprido a nossa missão, né? Então, falou, não, tá na hora de vocês... Eu estava concluindo o curso também de 2 anos, eu falei, não, tá na hora agora de voar, né? Aí tive algumas possibilidades, acabei voltando pro Brasil para começar a operação do P100, lá no estado do Ceará. Da PM também. Na época a gente não chamava de... Hoje é IPMT P100, mas na época era CTO, era Ceará Terminal Operator, porque era uma empresa dentro da Maersk, né? Não era da IPM Terminals, era dentro da Maersk, porque tinha questão estrutural ainda, que a IPM estava começando, né? E lá, o terminal, na verdade, lá não é... A operação da IPMT ela não é dona do terminal, ela é uma operadora portuária dentro do complexo do P100. Então era uma pegada diferente, mas tinha um valor importante, estratégico para o grupo, porque estavam começando a chegar os navios gearless, né? Hoje em dia a gente vê passando no canal, né, os navios de container não tem guindaste mais. Mas há 20 anos atrás, a maioria deles tinham pelo menos 3 guindastes, porque os portos não tinham guindaste para operar. Né? Quando a gente vê hoje os STS, não tinha, a grande maioria dos terminais não tinha, fora Santos não tinha. E hoje, então, como os terminais já têm, aí não tem a necessidade do navio... Isso, aí eu tiro, porque aquilo acabava... Os terminais tendo o guindaste de terra é muito mais eficiente, então os guindastes eles ficaram sem utilidade. Né? Teve casos já em alguns terminais que o portainer passa, derrubou o guindaste, então só gerava problema.
Então foram descontinuando, foram tirando aí da operação. Então a gente precisava começar essa operação lá no PCM, porque esses navios iam começar a chegar na costa e lá tinha um volume de exportação de frutas muito grande, né? A México sempre se destacou muito na movimentação. Hoje está bem equilibrado, mas na época a México era muito forte, né? Na movimentação de carga frigorificada. Então a gente tinha essa missão. Então foi, em 2-3 meses a gente teve que montar a operação lá, contratar pessoal, que é um terminal também que era localizado fora de Porto Organizado, então não tinha uma mão de obra já preparada. Então, assim, a experiência social foi bem legal lá, né? Você falou de ESG, a gente já foi abordando um pouco os temas, né? Nem se falava de ESG na época, mas... Era o S de verdade, né? O S lá era, sensacional, cara. Eu me lembro que teve, no início, quando a gente estava treinando o pessoal, contratando, e a gente contratou muito pescador, né? O pessoal que ia pro mar para pescar camarão e tal, lagosta. E aí eu lembro que um supervisor nosso, que também era de marinha, ele estava tendo dificuldade de conseguir explicar pro pessoal o que era beijo no navio, como é que dividia e tal. Aí o cara teve uma sacada, eu falei, tá vendo? É coisa simples que dá certo, né? Ele foi no mercadinho lá, comprou 2 pão de forma, aí chegou ele com pão de forma lá e com um queijo presunto, não lembro na época que ele comprou. Eu falei, cara, o que você tá inventando? Não, espera pra você ver. Ele foi abrir o pão e o que ele fez? Ele mostrou, ele trouxe a perspectiva do navio pro pão. Então, cada fatia era uma bay. Então, ele foi mostrando pro pessoal, tá vendo? Isso aqui é bay. Então, ele foi de uma forma didática, o pessoal lúdica, né? Pegou e no final ainda comeram a bay. O navio. Comeram o navio inteiro. 2 vezes com queijo no meio. Mas ali foi o meu primeiro insight, assim, de gestão, de como é importante a gente conseguir falar na língua da galera que vai receber, né? Às vezes a gente vem com uma linguagem muito sofisticada para comunicados e tal, e, eu sempre fico atento, cara, e aí, o que o pessoal tá entendendo? Tá sendo, tá gerando até o interesse do pessoal parar para ler alguma coisa, então tem que ser na língua do público com quem a gente tá se comunicando. E lá foi minha primeira experiência como gestão também. Então, nos meus 25 anos hoje de carreira, são 20 anos basicamente em função de gestão, e como gerente 1 ano e meio só. Tanto é que hoje, se eu voltar a ser gerente, acho que eu vou ser um péssimo gerente. Eu não consigo fazer o que o pessoal faz. Então, eu fiquei lá 1 ano e meio, né? A gente teve esse início, e o diretor foi transferido, né, para o exterior, e eu acabei assumindo. Então, com 20 e poucos anos, onde a México entrou também na questão de preparar e dar oportunidade, né? Então, foi bem legal lá em PCM. Aí eu já assumi a direção lá do terminal. Aí eu parei de ver só a operação, eu tinha que ver toda a parte comercial, interação com autoridades também. Era uma sociedade, então a gente tinha um sócio na operação, e ele prestava serviço para a empresa, então era uma sociedade que tinha um acordo, tinha um SLA também, então foi uma experiência diferente, né? De falar, não é só um sócio, ele presta serviço. Fornecedor. Também. Foi um pouco complicado, mas, excelente empresa lá no Ceará, e hoje estão juntos até hoje legal. Lá no Joint Venture, mas o início foi engraçado, mano. Me conta história, não pede pra falar história. Não, essas aí não dá. Era que tava na ponta da língua. Já falava por 20 e poucos anos. Assumir um terminal, imagina a responsabilidade que é, né? Cara, a gente tem que ter a cabeça no lugar, tem que, né? E ainda assim conseguia dormir? Tá, tranquilo. Esse não dormia nem com o navio balançando. Porque do PCM pra Fortaleza, eu morava em Fortaleza. Então, era 1 hora de carro. Então, principalmente no início, eu tive que ficar muitas vezes lá, virado, para acompanhar a operação e tal. Então, eu tive que comprar uma rede, a gente tinha uma casa muito legal lá, que era o escritório, então eu dormia, acabava a operação, dormia para poder ir para casa. Às vezes que eu tentei, eu falei, não, tô bem, dá para ir. Cara, eu parei e dormi numa rotatória. Né? Tava eu no meu carro, o outro gerente atrás, aí de repente eu só escuto buzinando, eu falei, cara, na rotatória, quando esperava o cara passar, eu fui fazendo um movimento, eu fui, pum. Eu falei, não, tem que... Não dá, né? A facilidade para dormir é grande. Só tem. E você estava falando dessa questão de implementação de sistema, dessa parte. Assim, como é que... Tem muita diferença de terminal para terminal? Como que foram as suas experiências em sentido mais ligado à tecnologia? Lá no PC, acompanhar também, né? Que de um tempo para cá foi mudando muita coisa. Muito. Eu tive, saí de uma experiência de super usuário em Buenos Aires. Aí cheguei no PCM, o terminal a empresa era pequena, então o orçamento pequeno, e o sistema que a gente desenvolveu, você pode falar o nome da empresa, era da Microled, né, do Fabinho, né, parceiraço.
E, cara, ele apanhou muito, porque eu cheguei lá, a operação era meio que assim, ó, manda 20 containers de 20 pés para Norfolk. Eu falei, não, cara, tem que sequenciar essa porra, né? Tem que fazer o sequenciamento direitinho, como eu fazia, como eu aprendi fazendo os Sparks, para você poder garantir a qualidade do planejamento, que você não vai... Tem uma série de coisas que você tem que se atentar a bordo para não gerar problema depois, né? Então, o Fábio, eu ajudei muito a desenvolver o sistema para construir, trazendo toda a experiência do Navis, mas foi totalmente diferente, né? Aí, quando eu saí de lá e fui para Itajaí, que foi a segunda experiência, né? Também... Que saiu de Pecém e foi para fui para Itajaí com a primeira experiência com a IPM Terminals. E cheguei lá, o Itajaí era o segundo porto de movimentação de container no Brasil na época. A Maersk entrou com o IPM Terminals aos 45 do segundo tempo, porque os sócios lá que já tinham arrendamento estavam vendendo e a Maersk teve que entrar porque Itajaí, ele chegou a ser o porto, não sei como está hoje, não deve ser mais, mas chegou a ser o porto de maior movimentação de carga reefer da Maersk no mundo. Então, quando teve essa oportunidade de entrar... Agora tá uma confusão lá, né? Com arrendamento, se sai, não sai. Tem Itapoá também agora. Mas acho que Paranaguá é o reefer no Brasil, então já... Porque no Brasil, Paranaguá é... Paranaguá é o maior. Aquela região é muito rica em carga refrigerada. Sai JBS e tudo pra ali. Mas na época a principal opção era Itajaí. Lá é frio, deve economizar. Deve economizar. Eu cheguei lá, não tinha sistema operacional. Ah, que bom. Era na caneta? Era na planilha, era no... Caramba! Assim... Imprimia no Bapli Viewer lá os... A sorte que pra lá eu não fui como diretor de operações, nem como operacional. Eu fui como geral e tinha uma equipe muito boa. Eu confiava no que eles faziam. Pra batucar. Agora, cara, fazer aquilo tudo lá, assim, sistema. E chegou a um ponto de Itajaí, aí fica praticamente toda a zona primária, né, que é a área portuária, só com importação, porque tinha muita carga que descia em Itajaí para um incentivo fiscal. E a gente fazia todo o embarque de exportação dos terminais satélites. Imagina você hoje aqui em Santos, a carga de exportação está na Marimex, está na Bandeirantes, está na... E você, por rádio, mandando essa... Né? Lógico que a performance era baixíssima, né? Então a gente... Era um navio a cada 24 horas por berço, mais ou menos, era a média. O que dava, o que era preciso também, porque não podia manobrar à noite, restrição, então tudo se encaixava. Mas era reloginho, né? O navio que perdesse a janela em Itajaí, esquece, ele ficava para a próxima semana, porque não tinha... Era um entrando na sequência do outro. Então foi uma operação super nervosa. Eu saí de lá, estava tudo encaminhado já para implementar o sistema. Né, o TOS também, que era o Navis, mas eu saí antes, né? Aí foi em 2008, né, que eu decidi sair da IPM, né, por algumas razões familiares, até da própria empresa. Eu falei, não, vou tentar voo solo, né? Eu tive na minha carreira a oportunidade de ter 3 pausas na minha vida profissional, foram super positivas, né? Essa foi a primeira. Mas dessa vez eu não estava muito preparado financeiramente, estava muito no início, né? E eu fui atuar como consultor, foi legal no início, peguei vários projetos, foram 3 projetos na verdade, remuneração bacana também, dólar, legal, mas de repente parou. Aí eu falei, não dá para mim isso ainda não, né? Porque eu tenho filho pequeno, tenho as obrigações para pagar, não dá para trabalhar na incerteza, né? Aí, como eu tinha feito trabalho para a Embraport, eles me convidaram na época para vir para cá, para Santos, para ficar como consultor para eles dedicado. Mas bem no início. Ainda era só com a IMEX só. Tava o pessoal da engenharia lá, basicamente, estavam fazendo alguns ensaios de solo, tava bem no início, mas eles não tinham ninguém de porto. Aí eles, como eu tinha feito trabalho para eles alguns meses anteriores, falaram, vem para cá, para Santos e tal. Eu falei, beleza. Aí a gente viu muito questão de design, que eu gosto de ver, né? Design de terminais e tal, discutindo solução. Naquela época a gente já pensou e cogitou de buscar um layout já totalmente elétrico, né? Que, seria hoje, né, sensacional para tudo que a gente tem hoje de demanda, principalmente de ambiental. Que é o I, né? Mas ainda era muito caro, né? A diferença de CAPEX, de investimento era muito caro, então optou de ficar com um layout padrão, né, de RTGs como a gente tem hoje, que são os equipamentos a diesel. E aí eu fiquei um tempo aqui. Eles são elétricos, né? Mas tem um gerador, né? Eles têm componentes eletrônicos, elétricos também, mas eles são a principal fonte de geração é motor mesmo. E eu estava em Santos, aí foi onde a Libra me convidou para assumir a direção de operações aqui, né, do terminal da Libra Santos, né? Foi minha segunda passagem em Santos. Cara, ali foi assim, acho que a operação
acho que antes do BTP, né? Eu falava isso, depois da BTP já é um capítulo à parte. Mas vai chegar. Foi a operação mais nervosa, assim, né? Foi aonde lá em Itajaí eu tinha, né, também como diretor-geral, então tinha muita questão comercial para ver também, de autoridade, tinha uma relação porto-cidade muito forte. E a operação eu confiava na galera, né? Graças a Deus deu certo. Quando eu vim para cá, não, era a operação, que foi onde eu realmente tinha que olhar para a operação e também não tinha condição de olhar para outra coisa. Aí eu dormia mais ainda. Quando eu chegava em casa, cara, eu dormia mais ainda. Olha aí, ó. Quanto mais estresse, mais carga de trabalho, mais eu chegava em casa. Era na época Libra Santos Brasil, só rolando ali, né? Mas já preocupado com com os novos entrantes, né? Você pegou justamente aquela fase que tinha que se preparar para a concorrência. Foi mais ou menos um dos motivos de eu ter saído, né? Porque na Libra eu fiquei 2 anos e a gente, tava indo bem, tinha acabado de ser promovido, né, para ficar à frente do terminal, mas o Itapoá apareceu, né? Itapoá ele veio fez uma primeira approach, aí eu falei, não, acabei de ser promovido e tal, não é o momento. Mas aí passou um tempinho, eles vieram de novo, e a gente estava discutindo muito isso, né? Na época era a questão tinha um nome do projeto da Libra na época, mas tinha essa incerteza, né? Tinha DPW para vir, Embraport ainda na época, né? BTP. Eu falei, até um amigo meu, quando eu trabalhei como consultor, um professor lá dos Estados Unidos, uma vez ele veio a São Paulo e quis encontrar comigo, ele veio a Santos, né? Que ele quis saber o porquê que a Libra estava ainda com uma perspectiva de investimento tão alto, que ele chegou para mim e falou, cara, por que vocês estão com isso se vocês vão ser, o Tecondia do amanhã, né? Sem desmerecer o Tecondia. O Porto também tava, a gente ficava assim, a gente tinha projeto. Vários projetos, os caras sabem de alguma coisa que a gente não sabe, não é possível. Eu acho que não sabiam, não. Não sabia. Mas assim, cara, mas dá para entender, porque quando a gente tá dentro de uma operação, a gente acredita, né? Cara, a gente vai fazer acontecer, e se tivesse feito, né, eu acho que a Libra estaria operando hoje, buscando seu espaço, mas o nível de concorrência com a Santos Brasil já era bem difícil da gente conseguir ir em pé de igualdade, entendeu? Porque a estrutura física, ela conta muito na operação, principalmente quando os navios foram crescendo, o número de contêineres movimentado por escala te demanda uma retroárea grande. Então, você operar numa área que era muito restrita, né? Tendo que levar muita coisa para fora, trazer muita coisa de fora. A Libra ainda tinha uma área toda recortada. Então, a gente tinha que tirar um coelho da cartola todo dia. Passava o treino no meio ainda. A gente chegou a contabilizar isso, né? A gente marcou, a gente começou a medir, dava 7 dias no mês de paralisação. Caraca! Aquilo atrapalha pra caramba. Então, a gente, tinha coisa que fazia que ali para poder tocar a operação, que também deixa a parte aí. Então, mas, cara, equipe sensacional e operação, se Itajaí eu considerava nervosa, Libra, né? Era tudo em Santos, é tudo exponencial, né? E você tava falando de operação, inclusive você comentou sobre essa questão do reefer. Tem a operação do reefer é diferente? Tem que ter alguma outra coisa? Como que funciona? No terminal a gente precisa ter a tomada para poder... É como se fosse uma grande geladeira. Então ele chega, a gente precisa conectar, a gente precisa ficar monitorando isso. Hoje em dia dá para fazer monitoramento remoto, via sistema, tá tudo mais sofisticado. Mas tem terminais ainda que precisam, né? Tem terminais que ainda precisam lá, vai olhando container a container. Você faz com o sistema, você informatiza o monitoramento manual. Sim. Né? E pro armador, ele gera um frete melhor. E é uma carga que dá um resultado melhor. Mais cara, né? Mais sensível, porque são coisas mais... Perecível? Sim, sim. Lá em PCM, por exemplo, era fruta. Então a gente teve alguns casos de avaria. E na fruta tem uma coisa chamada shelf life, né? Que eles contam certinho o tempo que eles cortam a fruta, ela tem que estar na prateleira lá na Europa, né? Então, se tivesse algum problema do container não embarcar, seja por avaria, alguma coisa, algum erro operacional, o cliente nem discutia. Ele entregava a nota fiscal para ele, a tua. Aí você tinha um container lá com 20 toneladas de banana, fazer o que tinha que fazer com aquilo. Então, tem tudo isso que tem o entorno do reefer e para o armador gera um resultado diferente. Então, eles olham com E esses navios que estavam vindo da Maersk na época, que a gente precisava se adaptar, que estavam assim... Eles tinham uma quantidade de tomada reefer absurda, que eles tinham uma tecnologia que conseguiam botar o reefer dentro do porão. Porque os reefers precisam ir no convés para de ventilação. Mas a Maersk desenvolveu um sistema na época que eles conseguiam colocar dentro do porão. Então, fez um baita de uma diferença na época na costa. Então a gente precisava estar com aquela operação, né, aquela operação redondinha.
Mas aí Santos, eu acabei saindo por causa da questão dessa, da concorrência, de perspectiva, e Itapoá veio numa outra perspectiva de ser um terminal privado, fora do porto organizado. Aqui em Santos, eu me deparei, quando eu cheguei na Libra, com a questão dos sindicatos, né, que era muito forte, né? Ainda são fortes, mas naquela época era muito mais. Então, uma empresa que estava, né, inserida nesse contexto, e em Itapoá não. Em Itapoá a gente estava começando do zero. E é muito legal quando a gente tem a oportunidade de começar uma empresa do zero, como foi no P100 e Itapoá também. E até hoje eu acompanho, né, os resultados, assim, tu fica com... Tu cria um vínculo diferente, né? Acaba sendo mais fácil também, por começar do zero, assim, determinar o que é melhor, o que não é. Assim, dá mais trabalho e dor de cabeça, talvez. Mas... Eu acho que consertar é mais difícil, né? Com certeza, né? Eu me deparei com situações na Libra onde o aprendizado que eu tive na Libra eu já consegui a gente já conseguiu tentar começar de uma forma certa, né, em Itapoá. Mas tem as suas particularidades, né? Itapoá a gente começou a operar sem estrada de acesso, a gente começou a operar a linha de transmissão que traz energia, não estava pronta. Caramba. Entendeu? Então, porque a obra do privado aconteceu e o que tinha que era parte do governo, do Estado, para ver, não aconteceu no mesmo time, né? Então a gente teve que começar e a gente teve que lidar com isso por alguns anos, porque ali naquela região, Santa Catarina, Paraná, era a região de maior concorrência, eu acho que até hoje, né? Acho que Santos também tá bem parecido, mas naquela época, né, tô falando de 2011, 2012, era muita concorrência entre os terminais. Então, os terminais usavam isso muito, né? Itapoá não tem estrada e tal, então a gente teve que... Muito pertinho lá, né? Era Itajaí, Navegantes, Itapoá e TCP. Acho que só... tem Manaus também, né? Porque a concorrência é forte, assim, entre terminais, né? Mas acho que são só essas três regiões, Manaus, Santos e Santa Catarina. Lá, mas pela época, pelos volumes e tudo, cara, tanto é que ali, por ser o início, né, e ser uma empresa relativamente pequena comparada com as outras, como estava começando, hoje o Itapoá está muito maior, mas foi extremamente prazeroso trabalhar lá, né? Já foi N4, já começaram com N4. Já começou com N4, A gente acompanhou de longe, porque a gente ouvia, né, das implantações de TOS, que é um parto sempre, e todo mundo comentou, porque eles fizeram o defaultzão, que todo mundo quer customizar, quer mexer, e depois a TI interna lá que tocou tudo os gringos ficou louco, porque com a maestria que os caras conseguiram tocar sozinho, customização, manutenção, etc. da implantação do TOS lá. O pessoal lá era muito bom, cara. E os acionistas não economizaram nisso também, né? Então, lá o terminal, ele tinha uma composição societária diferente também, que também foi uma característica na minha carreira de lidar com conselhos bem diversificados, e esse foi bem diversificado, que era um armador, que esse não era prestador de serviço, mas era cliente, né, também, né, que era a Aliança, tinha um fundo de investimento e uma empresa, um grupo familiar muito forte lá do Sul, né? Então era um conselho bem diverso, até em termos de perspectiva e como ver o negócio, mas era muito legal porque a gente crescia junto e tinha uma sintonia bacana entre o conselho e a diretoria, e a gente tinha muita autonomia. Então deu para empregar muita coisa que, às vezes a gente não consegue numa empresa grande, porque tem políticas, né, mundiais, não pode dar esse incentivo, porque se eu fizer aqui eu vou ter que fazer lá no Peru, vou ter que fazer lá na China, entendeu? Então a gente teve essa liberdade de construir muita coisa legal. Então, a gente implementou lá uma escala de trabalho totalmente diferenciada, que era de 4x4, o pessoal trabalhava 12 horas, folgava 12, né? Que em Santos já fazia-se muito isso, eu vi o pessoal fazendo, que era a famosa dobra, né? A pessoa trabalha 6 horas, acabava virando, né? Que não pode ser feito, mas acaba sendo feito, né? Era feito, né? Bastante. E lá a gente conseguiu, né, colocar isso num acordo coletivo, e o pessoal trabalhava 4 dias e folgava 4. Então teve muita gente que não precisou mudar para Itapoá, que ainda era uma cidade pequena, tinha muita gente que via de vários estados, então dava para ficar 4 dias trabalhando, eles até dividiam, né, uma casa, alguma coisa, e depois ia para casa, não precisava trazer a família no primeiro momento. A gente fez práticas comerciais diferenciadas, a gente abriu uma empresa de logística para poder vencer as barreiras lá de não ter estrada e tudo mais,
Então a gente abriu uma empresa de logística, começou a oferecer serviço porta a porta, a gente conseguiu, um case super bacana, foi containerizar as BMWs, né? A gente estava falando de Mercedes antes de começar. A BMW, ela fechou com o governo do estado para abrir a fábrica em Santa Catarina. Então, para ter os incentivos, eles tinham que trazer a operação de carros para Santa Catarina, né? Antes até mesmo da construção da fábrica. E era um problema, porque todos os terminais de Santa Catarina tinham vocação para container e suas capacidades eram para isso. Então, não tinha espaço para a gente perder de pátio para você parar carro. A gente olha, vocês olharem o TEV, né, é um espaço gigantesco e você não pode empilhar, a não ser que você construa um prédio, que nem tem no Rio de Janeiro. Então, a gente falou, a gente precisa dar um jeito. E tinha um apelo muito grande na época do governo para poder encontrar uma solução. E para a gente que estava começando, se a gente conseguisse trazer a BMW, né, pro Porto Itapoá, seria excelente. E a gente conseguiu, cara, fazer um projeto, foi muito bacana, que foi BMW, que foi o cliente, o porto e o armador. Então, o que a gente identificou? Tinha um reposicionamento de container reefer muito grande, vazio da Europa para cá, porque não tem volume de carga refrigerada da Europa para cá, então vem muito container vazio para poder levar o cheio depois, e a gente precisava trazer os carros de lá. Então a gente conseguiu montar um projeto que os carros vieram dentro. E tinha que ser um projeto simples, não podia, vamos tentar, porque tem uns racks que você pode colocar no container, para você colocar uns 4, 5, mas teria toda a logística reversa de mandar rack e tal. Então não, tem que ser simples, é um carro atrás do outro, né? E quando era o Mini dava para botar 3, né? E ainda cabia bastante. E a quantidade de container que tinha, mas que a gente precisava. Como é que fixava lá dentro? Porque tem que... tinha lá, tinha uma forma de colocar as fitas e tal, mas era bem simples, né? Nada muito sofisticado, mas tinha que ter toda a logística de containerização dos carros lá na Europa, e depois lá em Itapoá a gente tinha que, né, desovar os containers, e não podia fazer no terminal porque não tinha espaço. Então a empresa de logística meio que começou com isso, a gente buscando a solução terrestre, levando os caminhões, aí a gente conseguiu viabilizar que aqueles rodotrens, né, que são os 2 containers de 40, que não podiam rodar à noite nas estradas de Santa Catarina, a gente foi atrás de autorização, a gente conseguiu, então, viabilizou o negócio. Caramba. Aí dali a gente falou, não, cara, gostamos da ideia, a gente começou a vender serviço porta a porta para alguns clientes lá de Itapoá. Foi a primeira vez assim que eu vi onde o terminal buscou diversificação. Quando a gente fala de estratégia, né, ou tu vai por custo ou por diversificação. Via de regra na nossa área, custo, né? O pessoal quer custo baixo. Mas, a gente conseguiu montar várias coisas bacanas assim nesse sentido. O Itapoá ganhou aquele prêmio de terminal inovador, lembra? Que logo a gente começou a mexer com TOS e tal. Lembro de ter premiações assim de inovação. Foram 2 prêmios legais assim que a gente não esperava. Um foi na parte de gestão de pessoas, né? Que a gente montou desde o início, botou uma estrutura, tentou botar bem flat, né? Com poucos níveis hierárquicos, isso ajuda bastante na comunicação interna. A gente tinha uma pegada bem legal, bem simples. Fala de novo, isso é legal pro pessoal que eu quero ter eu quero ter mais um cara em cima de mim, eu quero assim, é necessário, às vezes é necessário, mas isso cria um complicador absurdo, né? Se não precisa, pra que você vai burocratizar? Você pode falar direto ali com... Não, e vocês, cara, no perfil de equipe de alta performance, né, não é pra ter, né? Não precisa ter vários níveis, você ter supervisor, coordenador geral, gerente. Quanto menos, melhor. Não dá, porque o que tu fala... menos gente pra atrapalhar, né? E via das 2 mãos, não, cara, é comunicação, entendeu? É impossível do que o pessoal na base se fazer escutar quando a gente fala de diretoria e vice-versa, né? O que a diretoria fala dificilmente chega, né? Então, quanto mais simples for, então isso Itapoá atinge diferente. Então, a gente ganhou um prêmio de melhor terminal em atendimento, a gente não esperava, pelo Instituto Ilus, veio assim sem esperar, porque veio, e depois a gente entendeu, cara, foi por causa da forma que a gente tratava o pessoal, né? Então, para mim foi um case real de que se a gente cuidar bem do nosso capital humano, as outras coisas vêm automaticamente, né? E poder ter essa experiência para levar para os outros lugares também. Sim, eu sempre busquei, principalmente depois de Itapoá, trabalhar com base em 3 pilares, né? Pessoas, processos e tecnologia, nessa ordem.
Mas se a gente tiver com as pessoas certas, né, nas posições certas, sendo tratado de uma forma, né, com respeito, de uma forma legal, né, não é passar a mão na cabeça, né, a pior coisa que tem a gente não cuidar dos maus funcionários, porque existe, né, porque a gente acaba penalizando os bons, né, então a gente tem que estar fazendo esse que eu falava, fazer o housekeeping, de vez em quando a gente tem que olhar para o cesto e tem que fazer esse movimento. Porque tem pessoas que não se enquadram, não se encaixam, né, no propósito da empresa, às vezes estão ali porque não querem fazer um movimento, então a gente tem que ajudá-los a fazer um movimento. Mas se você tiver as pessoas, cuidar dos processos, cara, aí vem a tecnologia, né, que é a cereja do bolo. Então isso eu vi muito em Itapuá e depois muito na BTP, né? BTP foi, né, foi assim, também uma baita de uma experiência pelo tamanho do terminal, pela característica dos sócios, né? São 2 concorrentes mundiais. E você saiu de Itapuá para ir direto para BTP? Ou aí foi a minha segunda parada, legal você ter falado. Legal. Porque nessa segunda aí não, eu já tava, nessa segunda eu já tava estruturado, financeiramente mais calçado, né? Tinha a questão contratual também que me ajudou a ficar um tempo e nesse período foi 100% para a família. Então minha família tinha ido para Porto Alegre, meu filho foi jogar lá no Inter, aí eu fui, curti, fanático de futebol, curti toda essa fase aí de pai babão. Filha, não fica com ciúme não, você é querida também, mas você entende pai, né? Seu casal? Tem, tá, a menina 19 e o menino 17. E ele ainda joga? Não. Eu perguntei agora antes de começar. Não, desistiu. Vai fazer, até hoje à tarde era odontologia, né? Filhão, pai te ama. Papai te ama. Eu era assim com 17 anos também, né? Acabou de falar aí. É difícil, né, cara? Eu falei um dia pra mim, pai, tem que... Com 17 anos, tem que escolher um negócio pra vida toda, né? Te entendo. Cara... Não precisa ser, né? É bom evitar de errar. Se você conseguir acertar de primeira, legal, mas... Mas se quiser mudar de ideia, depois pode. Fazer o quê, né? Mas ele tava entre marketing, economia... Falei de TI com ele, falei, cara, vai desenvolver e tal. Vai pro TI, vai pra TI. Mas, odonto foi a primeira coisa que ele falou quando ele saiu do Santos. Ele falou, eu quero fazer odonto. Odonto, até eu fiquei meio chocado, assim, né? Porque... Cara, nunca tinha falado, né? Esse episódio vai ao ar daqui, acho que uma semana, meia, 2 semanas. Aí você coloca lá no comentário se ainda permanece. Vou deixar ele, vou falar pra ele colocar. Coloca pra ele comentar, fala lá. Odonto mesmo, vingou. Mas é difícil nessa idade realmente ter que... Eu falei, cara, vai com calma e vai dar tudo certo. A minha filha já escolheu psicologia, né, e quer trabalhar em empresa. A minha esposa fala que ela é o Marcinho de saia. Mas ela vai ser, cara, bem melhor. Né? E psicologia é legal, porque eu acho que é o perfil dos líderes do futuro, eu acho. A gente tem que ver como a gente está indo. Ainda mais agora, como sociedade. Esse mundo tudo que a gente está vivendo. Eu ia chegar nesse assunto agora, até a gente está falando de operação, está falando de vários desafios que você teve. Pegou a pandemia também, né? Como que foi esse período para você em questão da operação? Aí já foi no capítulo BTP, né? Foi um serviço considerado essencial, né? Não pode parar. Cara, e assim, BTP por tudo, né? Pela configuração, tamanho. Cheguei em 17, eu digo que na BTP eu acabei virando um bom gerenciador de risco, de crise, eu acho, né? Eu cheguei em 17, o terminal estava lotado, com problema de mau tempo no sul, então estava acumulando muita coisa aqui. Logo depois, não sei se vocês lembram, teve uma redução de calado que teve, que é a redução da produtividade, perdeu 30 centímetros, eu acho, né, de uma hora para outra. Então, o que significa isso? Automaticamente, toda a carga que estava no terminal para ser carregada, grande parte daquela carga teve que ficar para trás, porque o navio não conseguia mais carregar. A gente teve que gerenciar aquilo. Em 2018, veio a greve dos motoristas, né, dos caminhoneiros, também foram quase 30 dias. A gente conseguiu manter a operação do terminal. Foi uma atrás da outra. E para quem está assistindo, só para você ter uma ideia, ele falou de 30 centímetros, pode parecer pouco, mas 1 centímetro já faz muita diferença no carregamento de um navio. Então imagina 30 centímetros, né? Tem uma conta aí que o pessoal faz, geralmente dá de 8 a 10 containers mais ou menos por centímetro. Então você tem na BTP eram 60 mais ou menos, 55 a 60 navios por mês, né? Mas logicamente que o que contou mais, o grande problema foi o que já estava no terminal, né? Então você tem um período de 7 dias aí de mais ou menos de recebimento de carga. Então aquilo que a gente teve que administrar, então foi bem difícil. E pandemia, cara, foi totalmente fora do que
né? Vocês também passaram por isso, né? Então, desde ter que botar todo mundo em casa, né? E o nosso pessoal de TI fez um trabalho fantástico. Quando eu vi a entrevista da Fábio aqui, o que o pessoal conseguiu fazer, né? Foi em 48 horas, estava todo mundo já com o setup pronto. Mas, cara, era todo dia reunião, às vezes 2 vezes por dia, para ver o que estava acontecendo, a gente tentando ver o que era verdade, o que não era, o que fazer, porque a gente precisava garantir para o pessoal que tinha que trabalhar as condições de segurança, né? O pessoal saía de casa para trabalhar, eu passei por isso também, né? A gente tinha aquela neura de voltar para casa, e levar, né, a doença para dentro de casa, né? Mas a gente conseguiu, né? A operação não parou hora nenhuma, né? E no sentido de operação, como é que foi? No sentido, a movimentação permaneceu, apesar de ter essas adequações aí? Pessoal em casa, gente trabalhando ainda? Só cresceu. Não, cresceu, né? Mas assim, e quando acontecia de alguém testar positivo para Covid, o turno inteiro tinha que... A gente teve vários protocolos que a gente foi testando, mas uma coisa que eu vi fazendo nas escolas, eu falava para mim em casa, né? Falei, cara, se fizer isso não vai dar certo nunca, porque se testar um positivo, deixar todo mundo em casa, nunca vai conseguir, né? O que a gente fazia? Quando alguém testava positivo num grupo, a gente monitorava aquele grupo. Mas qualquer continuar trabalhando, né? Se você tá usando máscara, se você tava tomando os cuidados, né? Era justamente deixava em casa quem positivava, porque, não tinha por que trazer para dentro do ambiente, né? Mas não dava para tu deixar, a equipe tal, fica em casa, aí todos os terminais iam parar. Então, a gente foi aprendendo aí com isso, né? E, eu tiro meu chapéu pra galera que realmente, né, botava a cara a tapa todo dia, saía, pegava às vezes o transporte público, a gente tentou viabilizar uma opção de coisa, transporte compartilhado, mas também não podia ter muita gente nos carros. Então, cara, o transporte público ainda reduziu o volume de... A gente tinha um comitê, cara, a gente reunia 1 ou 2 vezes por dia, né, para poder traçar a estratégia, a comunicação era fundamental. E aí, a tecnologia ajudou, né, que aí, o WhatsApp, vamos criar o WhatsApp corporativo, todo mundo entra, né, para difundir a mensagem de um canal só, para a gente ter mais ou menos de alinhamento, porque tinha que quebrar as barreiras hierárquicas. Não dá para ficar falando aqui, para passar para o coordenador, para o supervisor, tinha que ser um negócio... E muito rápido, né? Não dava para ficar esperando tanto. Total, né? Total. E sem fórmula, né? É fazer, olhar, medir resultado, mais para cá, mais para lá, né? Foi assim que a gente foi, mas graças a Deus a gente passou e espero que a gente não viva uma coisa parecida aí, né? Nessa geração aí, né? Pelo menos, né? Mas que a gente tem que cuidar, porque eu acho que a gente como sociedade, assim, como a gente não aprendeu com a pandemia, não. A gente viu muita coisa ruim acontecendo e parece que já esqueceu já. Então, mas vamos ver. Tomara que a gente não passe por isso de novo. Com certeza. E tirando essa parte aí de saúde, pandemia, queria que você contasse aqui, a gente tinha até comentado nos bastidores, de você poder falar um pouco sobre automação, essa parte também de juntar com tecnologia. Qual que é a sua opinião sobre a tendência aí de indústria de automação no Brasil? É inevitável, né? Mas no terminal terminal de container, eles são conhecidos como manual, semi-automated ou full automated. E basicamente a diferença é a posição do operador de RTG, que são aqueles, o Rubber Tired Gantry, né, que são os equipamentos sob pneus que fazem a armazenagem dos containers no pátio. Então, se ele é manual, significa que para cada equipamento você tem um operador na cabine. Então, o operador ele tem que se deslocar até o equipamento no pátio, subir. Esse equipamento não tem elevador, ele tem que subir de escada. Então, ele opera às 6 horas naquele ambiente, naquela cabine, né, isolado ali. O semi-automated, você traz essa operação para uma sala. Então, o operador ele não precisa mais ir para um ambiente externo, então ele vai para um ambiente muito mais seguro, muito mais ergonômico. O cara não trabalha isolado, ele vai trabalhar, né, como a gente está aqui, cada um operando, né, os seus equipamentos, e ele pode ser desde um operador para um equipamento, mas pode chegar até de um operador para 4 equipamentos. Né? Então, e assim, o que vem de positivo com automação, porque esses equipamentos eles passam a ser elétricos. Então, tem o plus, né, de ter uma redução de emissão de carbono, que é positivo, né, para o que os terminais, as empresas têm que fazer até 2050. Né, todo mundo buscando net zero aí. Então, tem essas vantagens da automação. Mas eu costumo dizer que a gente não pode, quando a gente fala de ESG também, né, falar, não, vamos olhar para o ambiental e esquecer o social. Né? A gente vive num país onde ainda tem muita gente desempregada. Então, e esse movimento, para um greenfield, eu acho que não tem o que pensar. Um terminal que vai começar, eu acho que já tem que começar assim hoje. Para um brown que
ainda tem expansão a ser feita, eu acho que dá para equacionar, porque você vai trazer mais equipamento, então de repente dá para você equalizar. Agora, para um terminal que já está com todos os investimentos feitos e queira fazer esse movimento, vai ter redução de postos de trabalho, isso é inevitável. Muita gente que tem com receio de falar, eu acho que tem que encarar com naturalidade, é fato, né? Mas tem várias coisas positivas, né? Tem tudo isso que eu falei, tem a questão da remuneração, tem um cara desse, um operador desse, né? Tanto homem como mulher, de ganhar mais do que o operador que opera hoje. Indiretos também, né? Tem os postos indiretos, porque para dar suporte para toda aquela infraestrutura, você tem... Mas esse é meu medo, entendeu, Ricardo? Porque a gente vai sair de uma operação aqui onde a gente consegue formar dentro dos terminais, né? Então, assim, por exemplo, em Itapoá, a gente tinha formação, né? BTP tem simulador, então a gente tinha um pipeline de formação, né, o tempo inteiro para você ter sempre gente pronta. E, de repente, para esse tipo de mão de obra, você, hoje tem dificuldade, né? De desenvolvedor. Então, uma mão de obra que a gente hoje peca um pouco na formação técnica no país. Então, peca muito. Para fazer esse movimento, tem que ter essa avaliação de risco de falar, cara, isso varia de região para região. Tem regiões, de repente, aqui em Santos é tranquilo. Mas se você está buscando um terminal lá, de repente, no Nordeste, mais no extremo sul, será que aqui eu vou ter mão de obra, essa mão de obra que eu preciso? Não, hoje em dia não está tendo em lugar nenhum. O déficit é tão grande que mesmo com a crise de desemprego que já está acontecendo, né, a crise acaba afetando, mas não muito o setor de TI, né? A gente tem visto aí demissões em massa das gigantes de tecnologia, mas a maioria dos cargos são cargos administrativos, nem são de tecnologia, né? Porque a déficit é muito grande. O déficit de profissional de TI mesmo é muito grande. Sim. E esse movimento, isso precisa ser considerado. Né? E o full automated, né? Aí sim, aí você tira, porque existe a figura do operador, porque automatiza grande parte do processo, mas tem alguns momentos que o operador tem que chegar e fazer o movimento final. Ele tem que olhar a câmera para ver questão de segurança e tudo mais. O full automated não. O terminal ele faz toda a movimentação sem interferência humana. Aí eu estava num evento há 3 semanas atrás da TBA, né, que é uma empresa de consultoria que é referência nesse quesito, e eles botaram um mapa que chamou atenção. Na América do Sul a gente não tem nenhum terminal nem semi, nem full automated. São 65 terminais mais ou menos aí, acho que mais em torno disso no mundo, tem ou é semi ou é full, mas na América do Sul não tem nada. Então isso é um ponto a ser considerado, e as empresas estão indo com muita sede ao pote. Eu acho que tem que fazer, mas precisa ser feita uma avaliação de risco bem criteriosa para não entrar numa onda de todo mundo fazendo, a gente tem que fazer também. Porque tem que realmente se embasar. Um monte de terminal não tá nem o gate automatizado. Nem o gate, né? Tem uma caminhada, uma jornada. Tem a tara de você ter o título de ser semi-automatizado ou automatizado, mas tem um caminho longo aí. E assim, não é tira tudo e coloca tudo, é um processo. Tem toda uma metodologia para fazer e não existe solução barata, não existe atalho, né? Você vai piorar a tua performance no começo. A gente foi lá pra Rotterdam, a gente foi na PM lá, aí mó show, né? Aí performance dos caras era baixa. Não era baixo igual um terminal de performance alta, e depois a gente ficou, tudo full automatizado, que não tem ninguém, não. E o reefer? Os caras, não tem. E tem uma questão nossa aqui, que é cultural também, cara. Eu vejo que nós aprendemos ou nos condicionamos a trabalhar com os terminais sempre cheios. É isso que eu também comentar. É sempre cheio, é muito cheio, né? Não é pouco cheio, é muito cheio. Então, assim, não dá, quando a gente vai para até mesmo sistema, né? Você pega um N4, então Opus, né? Eles começam a perder eficiência quando o terminal está muito cheio. A partir de 80%, em pesquisas operacionais. Não, já começa a dar sem alocação. A partir de 80% já mensagem, não achei posição de baixo. Tem gente que defende, cara, 60%, 65% já começa a ter problema. Então, aí quando você vai para dar um outro passo, que é a automação, os terminais precisam ter ciência de que não dá para trabalhar a 90%, como trabalhava, né? Ou como alguns costumam trabalhar. Então tem que ter uma conscientização, né, dos gestores, acionistas, se a gente for para essa direção, né, tem que estar realmente ciente de que... Mas o que tem de pressão, que é a parte ambiental. Então a redução de emissões ela tem que acontecer, e quando a gente olha para dentro de um terminal, né, o que tem hoje de grande emissão são os RTGs, são os que tem mais emissão. São os RTGs e STTs, que são os terminal tractors que fazem a movimentação interna.
Então, as TTIs têm pouca, hoje, solução já elétrica, estão começando a surgir, mas os RTGs já tem maduro já, né? Já tem os caminhos a ser trilhados. Só que, geralmente, quando o pessoal fala, se eu vou eletrificar, já tem que vir junto com a automação, e tem que ter todo esse cuidado, né? Não é simples. Márcio, infelizmente a gente já tá chegando ao fim do nosso programa. Mas aí, puxando aí, antes de encerrar, eu queria que você falasse, você já estava puxando já para essa questão ambiental, né, de quanto poderia preservar mais. E a gente também citou um pouquinho aí do ESG, mas eu também queria a sua opinião sobre isso. As empresas, você percebe, o que você acha? Os terminais estão fazendo de fato alguma coisa para diminuir, para ter mais sustentabilidade, ou na parte social, de governança, ou tá mais no papel só porque para dizer que tá fazendo, que é bonito? Porque o assunto da moda, né? Às vezes quando vira moda, dá uma analisada, né? Foi chamado no passado de greenwashing, né? Então, eu acho que não é o movimento. Eu acho que agora entrou todo o mercado financeiro, né? Empresas valorando isso. A partir do momento que isso entrou no valuation das empresas, os mercados começam a precificar isso. Então, isso vai entrar, né, nas estratégias das empresas, com certeza, né? Acho que não tem caminho de volta. Eu vejo isso positivamente, porque quando a gente fala de, principalmente do lado do vertical I, né, que é o meio ambiente, a gente está falando de educação, né? Então, se você não sabe do tema, se você não sabe tratar o tema, dificilmente você vai dar valor àquilo. E quando a gente começa, às vezes, um movimento dentro de uma empresa, esse movimento ele vai para as casas, entendeu? Eu vi isso acontecer com mudança de cultura de segurança. Quando a gente bota um programa de cultura de segurança legal dentro de uma empresa, a preocupação com segurança vai para dentro de casa. E isso vai ser a mesma coisa com o meio ambiente. Então, é positivo nesse sentido. Mas ainda está muito no início, né? Quando a gente fala de terminais, a parte de governanças que melhorou muito já há bastante tempo. Antigamente, o Porto era muito mal visto, né? Era um local de... O pessoal atrelava muito a corrupção, prostituição, doença. Então, hoje a gente já vê o Porto de uma outra forma. Acho que muito em função também de comunicação, programas como esse aqui, onde a gente fala de Porto, né? Sai do mistério do que é uma atividade portuária. E tem muito junto com governança também. Agora, a parte social, é muita relação porto-cidade. Tem alguns terminais, alguns portos que estão mais à frente que outros, né? Isso a gente precisa fazer. Eu acho inadmissível quem mora em Santos falar mal do Porto. Mas se isso acontece é porque está falhando em algum lugar, na comunicação e tal. Mas, a cidade portuária tem que olhar para o Porto com carinho. Mas o Porto tem que fazer o dever de casa também. Então, o que fazer, como fazer, então isso tem que ser, acho que no pilar social, para mim é uma grande oportunidade. Diversidade na área portuária é difícil da gente emplacar. Eu até recomendo vocês aqui, cara, convidarem a Yusilene, que é a gerente de RH do Porto Itapoá. Ela puxou lá atrás um projeto chamado Mulheres Portuárias, que a gente só conseguiu fazer em Itapoá. Legal. Porque não tinha barreira sindical aqui em portos organizados, como a gente tem que... Caralho, sério que tem barreira? Mas não é culpa dos sindicatos, né? Porque como a gente precisa contratar as pessoas num pool de mão de obra, e esse pool de mão de obra é fechado e só tem homem, então não tem o que fazer, né? Não é nem entrar no mérito se algum líder sindical é a favor ou contra, mas hoje tem essa barreira. A estrutura já está montada. Mas quando você está num TUP, você, no terminal de uso privativo, você consegue contratar mortais como nós, né? Então, lá em Itapuã, a gente conseguiu botar mulheres em várias posições que não são convencionais. Legal. Até operadora de STS, operadora de RTG, que num porto, aqui num terminal em Santos, é mais difícil. Tem alguns casos, mas foram em algumas brechas que aconteceram. Né? Hoje é que tem mais facilidade para isso. A gente está fazendo são raríssimas exceções. Ainda são título de matérias de jornal e tal. Quando não precisar ser título de matéria de jornal, é porque a gente resolveu o problema. Tanto que a gente recebeu aqui o Maxwell Rodrigues, que é influenciador de Porto, ele fala bastante sobre Porto aqui na região e também no Brasil. E quando nós perguntamos para ele um assunto que marcou a vida dele, dentro do programa Porto 360, ele citou a moça que... de TT ainda. Era de TT, operadora de TT. Da Deep World, né? Que ela é TUP. E ele falou, então imagina, um cara que tem uma vivência que ele tem no Porto, e uma das coisas que mais marcou ele é ver uma mulher operando lá uma TT, então realmente... Mas a TT ainda é uma posição que na própria BTP nós tínhamos. Nós temos bastante mulheres, porque
não é uma categoria que está dentro desse pool da mão de obra avulsa. Então, essas brechas, elas estão sendo preenchidas, né? Lógico, tem que avançar em cargo de gestão também, né? Mas diversidade na área portuária também tem bastante oportunidade aí para avançar. E aí fala de safety, né? De segurança, que vem melhorando também, mas sempre dá para fazer de uma forma mais segura. E no meio ambiente, cara, no meio ambiente, você divide a empresa, tem em 3 partes, né, que chamam de escopos. Então, quando fala de escopo 1, é o que inerente à tua operação. Então, olhando para o terminal, RTG, ITT, você tem que, e os equipamentos, em geral, botar tudo elétrico. Aí, quando você fala de escopo 2, é o que vai para a cadeia. Então, um grande problema são os navios. Quando os navios atracam, eles ficam emitindo gás, né? Eles ficam emitindo carbono, porque eles ficam queimando o motor auxiliar. Porque eles têm que manter os contêineres que estão a bordo refrigerados, manter toda a estrutura. Então, tem soluções de você fornecer energia elétrica para os navios, né? É um baita do investimento que tem que fazer, porque para você manter um navio desse plugado num terminal, a subestação tem que ser muito maior e tudo mais. Isso tem que ter um entendimento, né? Os armadores estão buscando formas diferentes de combustíveis, né? E não chegaram num padrão ainda, né? Ainda não. Estão tentando LNG, amônia, né? E tem também os caminhões que vêm de rua, né? Então, o Santos Brasil, BTP, são 2.500, 3.000 caminhões por dia que eles atendem. Então, isso aí você vai ter que buscar algumas ideias de incentivo, né? Tem que usar a criatividade para poder criar um ambiente propício para todo mundo fazer investimento. É muito caminhão antigo, né? Aqui no Brasil a gente tem muitos caminhões antigos em circulação que emitem muito mais poluente. E o ESG nas empresas, até de como colocar, não pode ser uma pessoa, uma área, tem que ser transversal, tem que ser na empresa inteira. Então isso tem que ser tratado, inserido na estratégia, né, das empresas. Mas eu acho que temos boas perspectivas aí, sim. Legal. Isso aí. E depois desse bate-papo aí, nós chegamos ao fim. A gente tá faltando uma pergunta só, né? A do chinelinho? Quem que é o Márcio de bermuda e chinelo? Fora do trabalho. Bom, já falou que gosta de futebol. Ainda torce pro Botafogo? Andar de kart eu tentei algumas vezes, mas não dá, né? Não consegui. Não dá. Então acho que eu vou ter que perder um peso legal também. Cara, eu sou simples, eu não sou... minha família, de uma forma geral, eu e minha esposa, por a gente ter saído do Rio muito cedo, e a gente é muito família, a gente fica muito na casa. Voltou, né? Tu falou da tua trajetória aí, tu saiu do Rio, não voltou mais, né? Não, cara, só de vez em quando pra ver a mãe. Caralho, agora que a gente falou do Rio, foi já deixou de ser botafoguense? Torce pra quem aqui em São Paulo? Cara, quando meu filho começou a jogar, eu deixei de ser apaixonado. E o Botafogo também foi rebaixado, então aquele negócio de ir pra Maracanã, quando era jovem, eu perdi um pouco. Mas depois que meu filho saiu, né, desistiu, eu voltei a olhar pro Botafogo, né, e quando eu tô vendo agora esse movimento de profissionalização, eu como acabei indo para esse lado de gestão, né, então ver a privatização, né, dos clubes, cara, eu acho sensacional. Eu acho que é um negócio que não tem como dar errado no Brasil, né? Nós somos celeiro de talentos e tudo mais, o que falta é gestão, seriedade na frente dos clubes. Mas eu sou simples, eu sou cara de ver série, de ficar em casa, de comer um bom churrasco, né? Fala uma série boa aí pra assistir, que eu tô procurando. Recomendações. A última que eu vi, cara, eu via a Netflix, eu via eu via do WeWork, né? Que daquele conglomerado também, até com um pouco de pegar um pouco de inspiração aí para um projeto que eu tenho. Como é que é o nome? WeWork, é na Apple TV, eu acho esse. WeWork? É desse de... É daquele prédio de coworking? De coworking. Os prédios de coworking. É tipo um documentário? É uma minissérie mesmo. Aí conta a história de toda... tem a do Uber também, que, ele comentou, não assisti, eu quero assistir. E é tudo, cara, tudo tecnologia, como acontece, né? No Uber tem situações, assim, complexas, né? De relação entre homens e mulheres e tal, então tem umas pegadas assim, né, mas legal que tu vê a perspectiva de como nasceram essas empresas, né, são caras que são totalmente fora da caixa e ramaram contra a resistência que o Uber teve, né, de começar, né, com a questão dos táxis e tudo mais, é bacana. Foi uma briga feia, né? E eu vejo outras que são também vídeo da história do Pablo Escobar, né? Essa é legal, Na pandemia eu vi Vikings também, que queria ter visto, aí eu maratonei aquilo tudo lá. Então, cara, eu me amarro. Televisão, jogo de futebol, série, é comigo mesmo.
Inclusive, eu ia até zoar, a gente tá falando de Argentina, ia zoar que hoje é o dia que a gente tá gravando, o dia que a Argentina levou um sabuguinho ali da Arábia Saudita. Mas a quinta-feira tem jogo do Brasil, né? Então melhor... Não, ficar quieto. não, Ainda não tá pra falar. Sandalinha, você falou de sandália da humildade. Né? Vamos devagar. Pô, o Rodrigo veio até com a camisa de Portugal aí, ó. Mas se o Brasil ganhar, a gente permanece com... Vale a piada. Se o Brasil ganhar, vale a piada. Deixa a piada ativa aí. Mas é bom que dá aquela acalmada em todo mundo. Fala, fica atento porque 1x0 não tá ganho. No futebol, eu acho que é um dos poucos que o teoricamente mais fraco consegue ganhar. Isso acontece. do mais forte, e heroicamente, assim, né? É gostoso de ver, porque a zebra... Não é a zebra que é um acidente numa tacada, é um cara sustentar a zebra. Mas aí tu vê a estratégia, né? Mesmo, cara, se for fazer analogia com a empresa, se você tem uma estratégia definida e você atingiu o objetivo, e hoje foi tá valendo, né? Foi estratégia, não. Hoje os caras jogaram... O pessoal que gosta de apostar, acho que não ficou muito feliz com o resultado, não, né? Alguns poucos ficaram. Alguns ficaram muito felizes. O shake. Pô, com certeza. Porque era obrigado. Se eu sou obrigado, não vou postar contra meu país. Pô, colocar um dinheiro lá. Duvido, ele deve ter passado na Argentina. Bem capaz, não duvido não. Márcia, e também uma pergunta, queria que você... A gente sempre tá falando que vai terminar, só que sempre tem mais uma pergunta, né? Sobre o seu projeto atual, o que você tá fazendo, quer deixar seu contato, fica à vontade. Eu terminei agora, semana passada, eu saí da BTP em fevereiro, mas a minha relação contratual acabou semana passada. Então eu tô agora tipo jogador de futebol na beira do campo sem camisa, né? Então tem alguns assuntos até que eu evito entrar, porque eu não sei pra que time que eu vou. Então eu tô buscando, tem algumas conversas assim já. Então nem vamos falar de STS-10, né? Melhor nem falar, né? Cara, STS-10, eu vi que o Caputo defendeu bem o lado, acho que tem pontos importantes. Tem o outro lado também que tem pontos. Então, assim, dependendo de onde você tá, eu consigo defender os dois lados com quase com a mesma convicção. Acho que cabe ao governo decidir, olhar o que é melhor para o país, entendeu? E o que eu acho que falta com o STS-10 é escutar o que os usuários pensam, né? A carga. Importador, exportador, se ele tem alguma restrição, essa questão de verticalização ou não. O STS-10 tem a questão da capacidade que tem que ser olhada, né? Porque há quem defenda que não precisa fazer agora. A gente acabou de falar de automação, trabalhar em nível de ocupação diferenciado. Então, não dá para a gente pensar pequeno, não dá para pensar em infraestrutura para fazer investimento. Chegou, transbordou e agora vamos começar a investir. Aquela área ali, eu conheço um pouquinho ali, tem assim, não dá para pensar que a construção vai ser rápida. Ali tem um passivo ambiental grande, né? Quando começarem ali a remexer e ver o modelo de operação que tinha ali, com certeza vai ter que ter uma remediação grande, a parte de licenciamento vai ser complexa, então vai levar tempo. Então assim, agora qual o nível, né? Em que nível que a gente tem que chegar de ocupação para poder, né, disparar um novo empreendimento. Aí cabe ao governo, né, de olhar, né, se vai estar privatizado, tem uma autoridade portuária ou não, que é um outro assunto. Cabe a essas partes tomarem a decisão, porque se a gente for escutar um lado, vai puxar para o seu, e é ok, né? Cada um tem que defender a sua bandeira. De vista, né? Cada um mas o que é melhor para a gente, né, como nação, né, como país. Há muito tempo atrás eu vi uma reportagem onde um especialista defendia que, por exemplo, em Santos nós temos 3 terminais grandes, né? Então, assim, pode ser que há quem defenda que a entrada de um quarto seja nociva, porque muita concorrência para um grau de investimento que um terminal demanda, ela pode ser ruim, porque se a concorrência ficar muito predatória, né, onde os preços começarem a cair demais, né, quem que vai investir, né? Aí o nível de serviço cai. Então isso tem que ser olhado por pessoas que têm esse conhecimento e têm essa profundidade e definir, cara, não, cabe um quarto ou não, vale a pena deixar o que já tem expandir e ter um baita terminal. Aí vamos ter um terminal, um hub. Pô, cara, Santos para virar um hub tem muita coisa para ser feita do que só construir um terminal. Então tem que ser visto, né, pegar o helicópterozinho assim, olhar lá de cima, o que é melhor e ficar meio que isento aos interesses aí que cada parte tem, né? É isso aí. E quem quiser te procurar, pode deixar LinkedIn. Tô quase chegando nos 10 mil aí, de repente se ajudarem, chegando nos 10 mil. Ajuda a gente nos inscritos que a gente ajuda nos seguidores, uma troca aqui, não tem problema não. Quando for pro ar, eu posto lá no LinkedIn. A gente vai colocar o link aqui na tela aqui pra vocês encontrarem o Márcio no LinkedIn. Não, legal, bacana.
É isso Obrigado aí pelo bate-papo. Foi o meu primeiro e gostei. Foi legal. Foi muito legal. Pô, bacana. Tá vendo? Eu falei que ia ser bom. Já tinha visto, né? Eu já tinha visto já. Quando que vai ser o jogo? O Brasil vai os ser jogos campeão, amanhã? não, cara. Não, vai logo no resultado. Ele sabe, se tu consegue prever o futuro, qual que é o resultado dos jogos? Então, de quinta? Fala aí. então eu não vou dar esse spoiler pra galera, porque senão vai estragar. Acompanha no canal. Até Mas porque vai pro ar depois, né? Vai pro ar depois. É, vai depois do Você não jogo. quer ser né? o polvo. Não, nem e o- agora é o Falcão, né? É Você viu que agora é o verdade, Falcão. agora é Não, Falcão. Falcão. Agora É um os novo caras povo. levantam 2 drones com uma bandeirinha de cada país que vai jogar, soltam o Falcão, que o Falcão pegar a bandeira, deu certo com o Equador. É. Funcionou com o Equador. Mas aí Não, também, isso, não. até o Falcão sabe que o Equador ganha do Catar. A gente fica esperando a notícia do Falcão, então, pra saber se o Brasil vai ganhar ou não. Mas o Brasil vai ser 3-0. Também acho. 3x0. Também acho. 3x0, meu bolão 3x0. Saiu hoje que deve começar com a formação com o Vini. Bem ofensiva, Rafinha, né? Vini. Ou a gente ganha de 3-0 ou a gente perde. Tem os dois extremos. É. Eu chuto 2x1 pro Brasil. Não tá bom, não. Vamos ver. Esse episódio vai depois do jogo, hein? Qualquer A gente coisa, vai- menos 7x1. Ó, Matheus, depois faz o corte aí, depois pra gente colocar lá o resultado e a gente fazer aqui. O bolão. Faz assim, bolão. vai ser 1x0, vai ser 1x1, vai ser 2x1. Ele só corta e Eu falei? Ó, e eu tenho uma vantagem. Experiente já no ramo, né? Fala tudo, aí o corte vai... E eu tenho a minha vantagem, que eu posso montar meu setupzinho aqui sozinho, depois do jogo, vir descer, correr aqui e fazer. Foi tanto a tanto. É pronto. Aí eu coloco o meu resultado e falo que eu ganhei. Pronto. Essa Só ordem. se liga na camisa, no botão, tem que você Nessa escalar ordem, exatamente o mesmo, uma barba tem que estar do mesmo tamanho. Então lascou. pensa que é fácil. Até parece que não vai ter gente assistindo, pra que vocês vão querer. Vai ter saber os mínimos detalhes. print, comparação, colocar uma em cima da outra. As luzes, tudo. Importante que o Brasil ganhe. É isso aí. E nesse clima de Copa, de tecnologia, de Porto, a gente vai chegando ao fim aqui. Muito obrigada por aceitar o convite, por estar aqui com a gente. Rodrigo, Ricardo também, muito Valeu. obrigada. Sempre um prazer. Eu E sempre antes- fico esperando quando ela vai falar com vocês. Eu sempre fico esperando que ela vai soltar algum. E antes, o Larry tem um recado muito importante pra passar pra vocês, hein? É isso aí, pessoal. Você que ficou com a gente até o final, deixa seu like, se inscreve no nosso canal. Dá uma olhada nos outros vídeos também. Você viu que o Márcio citou aí do Caputo? Também tem lá o podcast com O da Caputo. Fabiana. Tem o da Fabiana também, da BTP também, que também teve com a gente. Então aproveita, corre lá no na nossa playlist lá do podcast. Assiste, veja quem já passou aqui com a gente. O do Maxwell, Tem do Maxwell também, que a gente citou que a gente aqui. citou. E tem o TP Notícias também, que a gente fala de atualidades, a gente fala de curiosidades, a gente fala de vários assuntos, inclusive falando de Copa, tem um no estádio que foi feito de containers. Foram Ai. 974 containers. E também tem um vídeo lá contando a história desse estádio. Então, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral pra gente, dá aquele like pra gente, convida, mostra pra todo mundo. Você que conhece o pessoal que trabalha em Porto também, fala, pô, tem um pessoal lá que tá fazendo um canal bacana, tá falando de Porto, tá trazendo um pessoal legal pra conversar, um pessoal interessante, tá trazendo muito conteúdo bacana mesmo, de verdade. Então, ajuda a gente a levar o nosso canal pra cada vez mais pessoas, pra levar essa informação, pra realmente expandir o Porto, pra sair da região portuária e ir pro Brasil, ir pro mundo e todo mundo poder conhecer um pouquinho mais. Eu já vou me despedindo de vocês, muito obrigado. Vocês que ficaram aqui com a gente, até a próxima. Ricardo, Rodrigo, obrigado. Márcio, muito Valeu. obrigado. Isso É a nossa vinheta. Nossa, fez igualzinho. Tem. de navio. Eu auxiliei. É isso aí. Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau, Valeu, tchau. pessoal. Tchau. Até mais.